responsabilidade única, aberto-fechado, substituição de Liskov, segregação de interface e inversão de dependência. Eu não estou usando script, falei tudo isso da minha cabeça e você também vai conseguir fazer isso ao final desses 6 vídeos dessa série de Solid Principles, ou Princípios Solid, de Robert C. Martin. Vamos lá? Na engenharia de software, Solid é uma sigla que representa 5 princípios destinados a tornar os projetos orientados a objetos mais compreensíveis, flexíveis e de fácil manutenção. Esses princípios são um subconjunto de muitos outros princípios promovidos pelo engenheiro de software e instrutor americano Robert C. Martin, também conhecido como Uncle Bob. Em português seria o tio Bob. O Uncle Bob começou a desenvolver esses princípios lá nos anos 80, mas só se tornou público esses conceitos, esses conhecimentos, no início dos anos 2000. Ao longo dessa série de 6 vídeos aqui, nós vamos falar desses 5 princípios e mostrar exemplos aplicáveis utilizando JavaScript e TypeScript. E por que eu vou usar TypeScript também? Bom, primeiramente porque atualmente o JavaScript puro não contempla a criação de interfaces. E para algum desses princípios vai ser mais fácil aplicar usando essa funcionalidade que já está inclusa no TypeScript. Um outro motivo é que Solid foi criado com base em linguagens puramente orientadas a objetos. E JavaScript puro, apesar de conseguir emular na maior parte dos casos uma linguagem orientada a objetos, ela continua sendo uma linguagem multiparadigma orientada a protótipos. Então existem coisas que só podem ser realizadas com linguagens totalmente orientadas a objetos, como C# e Java. Se bem que existe uma certa polêmica, então sem mais delongas, aqui vão os significados de cada letra do acrônimo Solid e alguns comentários. Letra S representa Single Responsibility Principle, em português, princípio da responsabilidade única. Abre aspas para o tio Bob, nunca deve haver mais de uma razão para uma classe mudar, fecha aspas. Em outras palavras, cada classe deve ter apenas uma responsabilidade e somente uma. Letra O. Open Closed Principle. Em português, princípio aberto-fechado. Abre aspas para o tio Bob. Entidades de software, ou seja, classes, módulos, funções e assim por diante, devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Fecha aspas. Ou seja, por exemplo, o comportamento das classes podem ser estendidos, mas o código delas não deve ser alterado. Letra L. Liskov Substitution Principle. Em português, princípio de substituição de Liskov. Abre aspas para o tio Bob. Funções que usam ponteiros ou referências a classes base devem ser capazes de usar objetos de classes derivadas sem saber. Fecha aspas. Isso quer dizer que objetos de uma classe pai devem ser substituíveis por objetos de suas classes filhas, sem quebrar a aplicação. Esse princípio recebeu o nome de Barbara Liskov, que introduziu esse conceito de subtipagem comportamental em 1987. Letra I representa Interface Segregation Principle. Em português, princípio da segregação de interface. Abre aspas para o tio Bob. Faça interfaces refinadas que sejam específicas do cliente. O cliente não deve ser forçado a implementar interfaces que não usam. Fecha aspas. Esse princípio basicamente aconselha o desenvolvedor a evitar depender de interfaces que não se usam. Em outras palavras, é melhor ter interfaces separadas para casos menores do que uma interface maior para abranger diferentes situações. Então, seguindo esse princípio, a tendência é criar interfaces menores que façam o desenvolvedor optar por composição ao invés de herança e desacoplamento ao invés de acoplamento. Por fim, letra D representa Dependency Inversion Principle. Em português, princípio da inversão de dependência. Bom, antes de a gente falar desse último princípio, é importante deixar claro uma coisa. Inversão de dependência e injeção de dependência são coisas completamente diferentes. A maioria das pessoas fica confusa sobre isso e considera que ambos são a mesma coisa, mas não são. Bom, sabendo disso, então a gente vai agora à explicação de inversão de dependência. Aspas para o tio Bob. Depender de abstrações e não de concreções. Abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes devem depender de abstrações. Fecha aspas. Esse princípio nos diz que sistemas mais flexíveis são aqueles em que as dependências do código-fonte se referem apenas às abstrações e não a concreções. Nos próximos vídeos dessa série, vamos falar de cada princípio um por um, com exemplos para você não errar mais aquela pergunta clássica de entrevista de emprego. Poderia falar sobre Solid? De exemplos. Bom, então é isso, pessoal. Se não quiser perder essa série toda, já se inscreve e ativa a notificação. Não esquece do like e de um comentário que me ajuda também a trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Fui!